Hail the King, capítulo 461. A verdadeira energia dos mortos-vivos. O mago de meia-idade não ficou bravo. Ele riu e não disse nada. No segundo seguinte, algo estranho aconteceu. A nuvem de névoa negra voou para fora dos ossos como poeira e entrou em outro esqueleto. Então, outro soldado esqueleto que tinha a força de uma estrela apareceu no palácio. Contanto que a energia dos mortos-vivos não seja destruída, ela poderia criar mais e mais soldados esqueletos. Fei viu o que aconteceu e instantaneamente entendeu o segredo. Portanto, ele segurou sua mão, e uma palma de prata feita de pura energia agarrou o soldado esqueleto e o esmagou ao lado da névoa negra. Desta vez, este feitiço foi completamente obliterado. Essa névoa negra era a energia dos mortos-vivos, era essencialmente o mesmo que a energia guerreira e a energia mágica. Fei esteve lutando contra muitas criaturas mortas-vivas em Diablo World, então essa energia de mortos-vivos que poderia aterrorizar as pessoas comuns não era nada em seus olhos. O Azel Bank, por outro lado, ficou sério. Este habilidoso mago de mortos-vivos sabia que esse jovem rei era bom em lidar com a energia dos mortos-vivos. Era evidente que este jovem rei havia lutado com numerosos mortos-vivos e tinha obtido muita experiência. No continente Azeroth, os magos de mortos-vivos eram odiados por quase todos. Assim que fossem descobertos, seriam perseguidos e mortos por outros. Já que este jovem rei à sua frente era experiente em lidar com a energia de mortos-vivos e ainda estava vivo, isso significava que centenas de magos de mortos-vivos provavelmente morreram em suas mãos. Embora o Azel Bank não fosse uma pessoa assassina, ele era um dos elders mais velhos no infame Santuário dos Mortos-Vivos. Ele sentia simpatia, mas era impotente em relação ao destino de seus companheiros magos dos mortos-vivos. Como um mago de mortos-vivos, ele sabia que esse ramo da energia mágica não era tão mau quanto a Santa Igreja pintou que era. De fato, a maioria dos magos de mortos-vivos tiveram vidas muito duras e lamentáveis. A maioria das pessoas que se tornaram mago de mortos-vivos eram pessoas pobres, já que cultivar energia de mortos-vivos não exigia uma tonelada de recursos, como dinheiro e joias mágicas, e sua velocidade de cultivo era rápida. Era uma das armas mais eficazes que as pessoas de baixo podiam usar para lutar contra os cruéis governantes. Pelo seu conhecimento, a maioria das pessoas que cultivavam a energia de mortos-vivos eram pessoas gentis e amorosas. No entanto, os magos de mortos-vivos não tinham uma ótima aparência, sua aura era sombria e seu inimigo, a Santa Igreja, os martelou. O Azel Bank, que era um mestre que dominava uma região, estava agora nesta infeliz situação, quanto mais outros magos de mortos-vivos mais fracos. Portanto, o método suave de Fei de destruir a energia de mortos-vivos provocou o Azel Bank que tinha pena de seus companheiros magos de mortos-vivos. Ele se tornou hostil ao jovem rei. Azel Bank levantou-se lentamente e zombou. Parece que Sua Majestade é ótima em destruir a energia de mortos-vivos. No entanto, você acha que isso é suficiente para você ser imprudente na minha frente? Fei ficou um pouco surpreso, e ele percebeu instantaneamente porque esse elder mais velho do Santuário dos Mortos-Vivos ficou com frio. No entanto, ele não deu nenhuma explicação. Ele assentiu e disse: Eu matei muitas pessoas que podiam usar a energia de mortos-vivos. No entanto, não acho que minha atitude seja imprudente.
Umf! Azelbank zombou, ótimo! Já que Sua Majestade quer ver o poder real da energia dos mortos-vivos, eu concederei seu desejo. Assim que ele disse isso, este homem de meia-idade abriu as palmas das mãos, mas não cantou nenhum feitiço. Traços de névoa negra voaram para fora de seu corpo e voaram em muitos esqueletos. Quando uma série de ruídos estridentes soou, esses esqueletos se levantaram com chamas aparecendo em suas órbitas oculares. Com a névoa negra enchendo seus corpos, esses esqueletos se transformaram de branco em preto, e eles agitaram suas lâminas de osso enquanto caminhavam em direção a Fei. Logo, eles cercaram os três no centro como uma pequena ilha no oceano. Fei assentiu. Ele poderia dizer que Azelbank usou um feitiço mais poderoso do número de soldados esqueletos e a força dos soldados. Os ossos dos soldados esqueletos tinham um brilho metálico neles, e estava claro que eles eram quase tão duros quanto o aço. Com a densa energia dos mortos-vivos sobre eles, cada um deles equivalente a um guerreiro de 4 estrelas. Este era um verdadeiro feitiço de mortos-vivos. Comparado com soldados esqueletos fracos que até mesmo um soldado comum poderia esmagar, os 50 esqueletos pretos que o Azelbank acabou de criar mostraram seu poder aterrorizante. Era fácil estimar o resultado de uma batalha entre o Azelbank e um grupo de soldados. Se a névoa negra pudesse entrar no corpo dos soldados mortos, então haveria um número ilimitado de soldados esqueletos enquanto a energia dos mortos-vivos estivesse presente. Aterrorizante! Esta era a razão pela qual os magos de mortos-vivos eram aterrorizantes aos olhos de outras pessoas. No entanto, era impossível para esses 50 soldados esqueletos derrotarem Fei. Ao olhar para o sorriso confiante no rosto de Azelbank, Fei sabia que esse mago também conhecia esse fato e devia ter outros trunfos. Por outro lado, aquele rapaz chamado Arthur correu para a porta com uma expressão ansiosa no rosto. Ele parecia estar tentando escapar, mas Fei sorriu. Ele sabia que aquele garoto de aparência ingênua era astuto e queria bloquear a porta para impedi-lo de fugir. Um par tão interessante, pensou Fei. No entanto, ele não fez nada. Com um sorriso no rosto, ele disse: Você deve saber que esses truques não vão funcionar em mim. Azelbank enrolou os lábios e zombou: Nós saberemos depois disso. Mesmo que eu não possa te matar, eu posso transformar seus 30.000 soldados em meus soldados esqueletos. Isso prejudicaria nosso relacionamento se nós lutássemos assim, disse Fei com um sorriso misterioso no rosto. Talvez possamos tentar outro método. E, embora Zelbank estivesse confiante de que ele poderia derrotar este jovem rei, ele não se atreveu a subestimá-lo. Afinal, a cidade antiga da morte estava muito perto da cidade de Dual Flags. Se houvesse uma tonelada de energia de mortos-vivos aqui, poderia atrair a atenção dos mestres da Santa Igreja e atrasar seus outros planos. Fei riu e respondeu: Que tal eu invocar algumas criaturas para brincar com as suas? Antes de terminar de falar, ele mudou para o modo necromante e espalhou sua energia da morte cinza e mais poderosa. Ele usou a habilidade levantar esqueleto apontando para aquela pilha de pó de osso de antes, e o pó de osso magicamente se juntou e se combinou em um soldado esqueleto branco. Capítulo 94. Núcleo de Dragão.
Azelbank ficou tão chocado que sua boca se abriu e seus olhos quase saltaram das órbitas dos olhos. Arthur era o mesmo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Desde que ele estava distraído e não prestou atenção para onde ele estava correndo, ele correu para uma estátua de pedra. O que foi estranho e engraçado foi que as mandíbulas dos 50 esqueletos negros que acabaram de ser convocados também caíram e as chamas nas órbitas dos olhos estremeceram. Parecia que eles tinham mentes próprias e ficaram chocados também. Você! 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 Apesar do Azelbank ter viajado pelo continente e visto muitas coisas, seu cérebro não conseguia compreender o que estava testemunhando, e sua boca não conseguia expressar o que ele estava sentindo. Ele não ficou chocado que Fei convocou um soldado esqueleto. De fato, ele tinha visto muitas pessoas que podiam invocar esqueletos. Os humanos eram gananciosos, e alguns nobres e figuras influentes, que queriam aumentar sua força rapidamente em pouco tempo, recorreram à energia dos mortos-vivos. A maioria deles escondeu-se bem, e alguns deles até tentaram contatar e recrutar magos de mortos-vivos, como Azelbank, que eram membros do Santuário dos Mortos-Vivos. No entanto, a maioria dessas pessoas não entendia os princípios da energia dos mortos-vivos. Eles usavam métodos cruéis para matar pessoas pobres, a fim de criar criaturas mortas-vivas. Quando essas pessoas foram expostas, elas tornaram a reputação dos magos de mortos-vivos ainda pior. Portanto, o Azelbank mataria imediatamente essas pessoas que mancharam a reputação dos magos de mortos-vivos. A verdadeira razão pela qual ele ficou chocado foi que ele sentiu uma energia de mortos-vivos que estava perto da forma perfeita. Aquela névoa cinzenta chocou ao máximo. Apenas os mestres que haviam adorado e estudado a energia dos mortos-vivos sabiam o que a névoa cinzenta significava. Não esqueçam de comentar e recomendar. Hail the King, capítulo 462. Batalha entre a energia dos mortos-vivos. Essa névoa cinzenta era a mais pura e lendária energia dos mortos-vivos, a energia da morte. A morte poderia ser contada como um tipo de energia, e essa energia era chamada de energia da morte. A suprema literatura do Santuário dos Mortos-Vivos, Código da Morte, documentava esta forma final de energia dos mortos-vivos. Uma vez que a energia dos mortos-vivos alcançava o cume, ela retornaria à sua raiz e se tornaria pura energia da morte. Essa energia era um poder reconhecido pelos deuses e era tão pura que continha um poder inimaginável. Assim como o poder sagrado da Santa Igreja, tinha o poder de reavivamento e iluminação da vida. Infelizmente, desde o misterioso desaparecimento do 99º Papa dos Mortos-Vivos, ninguém foi capaz de chegar a esse nível e ganhar o controle da energia da morte. Essa foi a principal razão pela qual o Santuário dos Mortos-Vivos perdeu a batalha com a Santa Igreja. É claro, algumas pessoas pensavam que a energia da morte era considerada um poder do qual até mesmo os deuses tinham medo, e acreditavam que os deuses queriam que esse poder desaparecesse do continente.
Fazia muitos anos desde que o Santuário dos Mortos-Vivos foi conquistado. No começo, havia muitos magos de mortos-vivos apaixonados que queriam encontrar o desaparecido Papa de Mortos-Vivos e queriam chegar à forma final da energia de mortos-vivos para salvar o Santuário dos Mortos-Vivos. Havia alguns gênios talentosos que realizaram algumas coisas extraordinárias, mas a tendência não podia ser modificada por algumas pessoas. No final, todos eles foram capturados e foram queimados vivos na cruz do fogo na montanha sagrada, a Montanha Vaulu. Como Elder mais velho, o Azel Ben-Ki tinha se esforçado para reviver o Santuário dos Mortos-Vivos também. No entanto, a cruel realidade forçou este homem, que era influente nos velhos tempos, a correr e se esconder como um cão sem lar, a fim de escapar da execução da Santa Igreja. A última era foi a era em que a energia dos mortos-vivos foi oprimida e o Azel Ben-Ki perdeu a esperança e a confiança. Portanto, ele escondeu seu sonho impossível de reviver o Santuário dos Mortos-Vivos em sua mente e tentou usar bebidas alcoólicas para se entorpecer. Como ele era perseguido pelas pessoas da Santa Igreja, sua força diminuiu, e ele não poderia mais vencer essas lutas. Nos últimos tempos, ele esteve em estado bruto. Cerca de meio mês atrás, ele de repente ouviu uma notícia muito secreta. Ele ouviu que um misterioso mago de mortos-vivos atacou um filho favorito de Deus, chamado Kaká, perto do território do Império Zenite, e um sacerdote da classe Lua que protegia Kaká foi morto. Além disso, ele ouviu que o misterioso mago dos mortos-vivos, que atacou este filho favorito de Deus, foi capaz de usar o poder proibido pelos deuses, a energia da morte, e foi capaz de usar feitiços de mortos-vivos de alto nível. Era muito provável que esse misterioso mago de mortos-vivos fosse alguém que sobreviveu ao massacre que a Santa Igreja trouxe para o Santuário dos Mortos-Vivos. Essa notícia só circulou no círculo da elite, e todos os poderosos mestres que sabiam disso ficaram chocados. Os altos oficiais da Santa Igreja ficaram enfurecidos e prestaram muita atenção a este caso. Uma tonelada de mestres foi enviada para investigar esse assunto, e eles queriam que esse misterioso mago de mortos-vivos fosse morto. No começo, Azel Ben-Ki ignorou essa notícia. Ele não acreditava que alguém fosse capaz de usar a pura energia da morte e feitiços de mortos-vivos de alto nível nesta época. Em sua mente, ele e alguns outros amigos que sobreviveram ao massacre eram os únicos capazes de usar feitiços de mortos-vivos de alto nível. No entanto, esta notícia ficou presa à sua cabeça enquanto acendeu a esperança em sua mente. Portanto, ele começou a investigar esse assunto sozinho em segredo. Ele não achava que havia um misterioso mago de mortos-vivos que era capaz de tudo isso, mas ele acreditava que deveria haver um novo e talentoso jovem mago de mortos-vivos. Ele queria proteger e salvar este um dos poucos talentos jovens que havia, então ele veio a Zenith para procurar por este misterioso mago de mortos-vivos. No entanto, ele não encontrou nada e foi descoberto pelos mestres da Santa Igreja. Como resultado, eles o perseguiram e ele mal entrou no deserto vivo. O destino às vezes era místico. Assim, quando Azel Ben-Ki perdeu toda a esperança, o que era impossível tornou-se uma realidade à sua frente. O que ele viu o chocou como um relâmpago. Você é o mago de mortos-vivos que tentou assassinar o filho favorito de Deus Sukaka? Perguntou Azel Ben-Ki com voz trêmula. Embora ele tivesse visto muito em sua vida, ele ficou com medo, e sua garganta ficou seca. Ele estava com medo de que o que ele viu fosse uma alucinação que ele teve devido à sua velhice. Eu não sei do que você está falando, Fei imediatamente negou as acusações. Se essa informação saísse,
a tragédia logo chegaria a ele e ao reino de Shambod como um todo, muitas famílias seriam destruídas. O Azel Bank ficou desapontado com a resposta, mas logo ficou animado novamente. Não importa se esse jovem rei é aquele misterioso mago de mortos-vivos, ele apenas usou a energia da morte, a forma final da energia dos mortos-vivos. Por um longo tempo, isso só foi documentado no Código da Morte, pensou Azel Bank. Aos seus olhos, qualquer um que tivesse esse poder era um salvador para a energia dos mortos-vivos como um todo e era digno o suficiente para ele proteger, mesmo que isso custasse sua vida. Este é o D mais velho do Santuário dos Mortos-Vivos e se forçou a acalmar e digerir o que estava acontecendo. A batalha começa agora. Fei disse enquanto controlava o esqueleto branco que ele criou usando a habilidade necromante levantar esqueleto. Este soldado esqueleto branco tinha uma lâmina de osso branco em uma mão e um escudo de osso com algumas flechas quebradas na outra. Sem emoções, caminhou diretamente para os soldados esqueletos negros. Todos os soldados esqueletos negros recuaram e criaram um círculo vazio. Sob o comando do Azel Bank, um dos soldados esqueletos negros saiu e estava prestes a combater este soldado esqueleto branco em 1 contra 1. No entanto, quando esses dois soldados estavam a 4 metros de distância, algo estranho aconteceu. O soldado esqueleto negro começou a tremer como se fosse um rato que viu um gato. As duas nuvens de chamas nas órbitas dos olhos também tremiam como a luz das velas com o vento forte, e parecia que também iam se extinguir. No entanto, o soldado esqueleto branco avançou e fez um corte com a lâmina com calma, e o soldado esqueleto negro foi cortado em pedaços. A boca do Azel Bank se abriu. Ele pensou consigo mesmo em choque e surpresa: é isso. A energia da morte é um contador natural para a energia de mortos-vivos comuns, é como o imperador das energias normais dos mortos-vivos. A lenda é verdade. Então, ele ordenou que mais 4 soldados esqueletos negros atacassem. Craque! 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 Sem nenhuma surpresa, mais 4 pilhas de ossos apareceram no chão. Esses soldados esqueletos negros que tinham forças de 4 estrelas eram muito fracos na frente do soldado esqueleto convocado por Fei. Além disso, depois que esses 4 esqueletos soldados foram mortos, as névoas negras desapareceram no ar e não puderam entrar em outros esqueletos para criar mais soldados esqueletos, e a escuridão desapareceu dos ossos cortados. Embora o Fei e o Azel Bank usassem a energia dos mortos-vivos, havia uma diferença de nível entre suas energias. Vamos tentar outra coisa. Fei riu quando ele puxou de volta sua energia da morte daquele soldado esqueleto. Ele então usou o mago esquelético, e aquela pilha de ossos rapidamente se combinou em um novo esqueleto. Diferente daquele soldado esqueleto que tinha lâminas de osso e escudos em suas mãos, este esqueleto não tinha armas com ele. Em vez disso, havia 2 nuvens de luzes prateadas em suas mãos enquanto ruídos crepitantes soava. Mago esquelético elemental do relâmpago. Ele convocou sem precisar recitar feitiços. Azel Bank ficou chocado novamente.
Embora ele pudesse convocar magos esqueléticos também, não era tão fácil quanto convocar soldados esqueletos. Afinal de contas, os soldados esqueletos só usavam armas físicas, e um mago esquelético tinha que ser capaz de controlar o poder sobrenatural. Talvez um mago esquelético pudesse ser mais fraco que um soldado esqueleto, mas a complexidade de convocar um mago esquelético estava além da imaginação. Convocar um mago esquelético era igualmente difícil comparado a fazer um animal falar a linguagem humana. No final do dia, apenas os supermestres podiam dar-lhes a inteligência necessária. O que foi mais surpreendente para o Azelbank foi que esse mago esquelético usava feitiços de raios. Desde que a energia de mortos-vivos e o veneno dos pertenciam à mesma categoria, a maioria dos magos esqueléticos mortos-vivos que os magos poderiam invocar somente eram capazes de usar magias de veneno. No entanto, o mago esquelético na frente deste Elder do Santuário dos Mortos-Vivos redefiniu os limites dos magias do mago esquelético. Não esqueçam de comentar e recomendar. Hail the King, capítulo 463. Por quer se juntar a nós? Depois de olhar para o sorriso brilhante e sentir a atitude arrogante desse jovem rei, Azelbank sabia que esse jovem estava esperando por ele para convocar um mago esquelético também. Embora ele tenha sido provocado, ele não conseguia convocar um mago esquelético da mesma maneira. Quando ele estava no seu auge, ele ainda precisava cantar um feitiço antes que ele pudesse convocar um mago esquelético. Desde que ele foi ferido pelos mestres da Santa Igreja, ele precisava se esforçar mais para invocar um mago esquelético. Desde que ele queria testar este jovem rei que ele acreditava ser o filho favorito da morte, ele ordenou que 6 soldados esqueletos pretos atacassem o mago esquelético branco. Voxos! Craque! O mago esquelético simplesmente balançou os braços, e as nuvens de raios em suas mãos voaram e sopraram 4 soldados esqueletos negros fazendo-os em pedaços. Tanto poder! A sobrancelha de Azelbank se contraiu, o poder desse mago esquelético estava além de sua expectativa. Este é o poder que os feitiços dos mortos-vivos podem alcançar quando a energia da morte que até mesmo os deuses têm medo for usada. Se alguém tivesse esse poder e tivesse a ajuda do Código da Morte, o Santuário dos Mortos-Vivos não seria conquistado tão facilmente pela Santa Igreja, suspirou Azelbank. O que esse homem não sabia era que, embora a energia da morte de Fei fosse pura, era diferente da energia dos mortos-vivos desse mundo. Fei não conseguia convocar dezenas de milhares de soldados esqueléticos e magos esqueléticos. Havia um limite para o número de criaturas que Fei poderia invocar. Ele era agora um necromante de nível 65, e ele só podia convocar 5 magos esqueléticos que eram capazes de feitiços aleatórios e 8 soldados esqueletos. No entanto, o Azelbank tinha certeza de que esse jovem rei à sua frente era a pessoa das lendas que possuía a suprema energia da morte. As pessoas que tinham o poder sagrado dourado na Santa Igreja eram chamadas de filhos favoritos de Deus. Como a Santa Igreja era influente e rica, era capaz de ter mais de uma dúzia de filhos favoritos de Deus. Por outro lado, as pessoas que poderiam usar a energia da morte naturalmente ou através do cultivo foram chamadas de filho favorito da morte. Mesmo que os dois títulos fossem diferentes por uma palavra, eles eram muito diferentes na realidade. Fazia anos desde que o Santuário dos Mortos-Vivos entrou em colapso, e nenhum filho favorito da morte apareceu há muito tempo. Aos olhos de Azelbank, a aparência de Fei representava o novo começo do Santuário dos Mortos-Vivos, e sua esperança não era mais impossível em sua mente. Em sua cabeça, Sua Majestade o Ceifador Cruel foi capaz de começar a cuidar de seus súditos leais novamente.
Enquanto ele olhava para o jovem rei que de alguma forma tinha a energia da morte e conhecia os mortos-vivos de alto nível, um plano vago surgiu em sua mente. Como Azelbank ficou chocado, aquele menino Arthur também ficou atordoado. Sua boca estava tão aberta que podia caber um ovo de dragão. Os dois não previram que a novo comandante poderoso do Império Zenith era de fato um mago dos mortos-vivos. Ao mesmo tempo, o rei estava gostando da reação desses dois. Desde que obteve o poder dos 7 personagens de Diablo World, ele mostrou 6 deles, incluindo o Bárbaro, o Paladino, o Druida, a Amazônia e a Feiticeira em público. No entanto, ele não conseguiu mostrar o personagem Necromante, era como ele ter uma Ferrari, mas não podia usá-la em qualquer lugar. Agora, ele finalmente conheceu alguém a quem ele era capaz de mostrar, ele não ia deixar passar a oportunidade. Parede óssea. Quando barulhos de estalidos de ossos soaram, uma parede feita de ossos brancos apareceu no palácio. Tinha pelo menos 3 metros de altura, 10 metros de comprimento e 1 metro de espessura. Esta parede brilhante refletia luzes e parecia assassina. Pelo jeito, parecia que um esquadrão de cavaleiros pesados não conseguiria atravessar essa parede. Prisão óssea. Boom! Uma enorme cela de ossos brancos apareceu, e cercou os 4 soldados esqueletos pretos que Azel Bank convocou. Então, esta prisão de ossos brancos começou a se contrair em tamanho e logo quebrou os 4 esqueletos negros, as criaturas mortas-vivas, que eram tão duras quanto o ferro, foram espremidas em pilhas de pó de ossos. Pelo que parecia, até mesmo um guerreiro de 5 estrelas morreria nela. Lança de osso. O rei levantou a mão e uma lança de osso branco perfurou e atravessou 6 soldados esqueletos negros. Eles foram colocados juntos na lança como carne em um espeto, e os soldados esqueletos quebraram em pedaços depois. Dentes. 4 chamas brancas em forma de dente saíram das mãos de Fei e dispararam em mais 4 soldados esqueletos negros. Armadura óssea. Mais ruídos de ossos soaram, e muitas pequenas placas ósseas que pareciam flocos de neve voaram ao redor do corpo de Fei rapidamente. No final, elas não eram mais visíveis, havia apenas uma barreira de chama branca em volta dele. Fei riu e controlou o mago esquelético para lançar o feitiço de raio sobre ele. Bum! O feitiço de raio que poderia destruir guerreiros de 4 estrelas não fez nada para a armadura de ossos. Azel Bank gradualmente se acalmou, e ele sinalizou a Arthur com os olhos. Enquanto Arthur guardava os arredores, ele observou cuidadosamente a proficiência de Fei em relação à magia dos mortos-vivos. Quanto mais ele via, mais chocado ele ficava. Ele percebeu que esse jovem rei não precisava cantar nada antes de lançar feitiços. Esta parece ser uma nova estrutura de magia de mortos-vivos, gênio. O Azel Bank não conseguia mais pensar direito. Golem de argila. Fei acenou com a mão e uma névoa cinzenta mergulhou no chão. Logo, sons estrondosos soaram, e o solo e a pedra no chão começaram a se mover. Em menos de 10 segundos, um gigante de argila com mais de 15 metros de altura se levantou. Seu corpo era enorme e sua forma triangular invertida revelava seu poder. Com um esmagamento, destruiu 6 soldados esqueleto preto. Depois que o rei mostrou suas habilidades, mais da metade dos esqueletos negros foram destruídos. Depois de ver que o Elder do Santuário dos Mortos-Vivos estava se acalmando e mais da metade de sua mana foi usada, Fei parou o show. Ele chamou as 3 criaturas que convocou, o soldado esqueleto branco, o mago esquelético branco e o golem de barro enquanto sorria para Zelbank com a armadura de ossos em cima dele. Ele estava esperando por esse homem de meia-idade para falar. Eu sei por que você quer falar conosco sozinho.
Parece que Arthur e eu entramos voluntariamente na sua armadilha, certo? Azelbank suspirou e disse. Fei riu orgulhosamente enquanto ele corrigia. Não coloque dessa maneira. Vocês não vieram na minha armadilha. No entanto, desde que você saiba minha identidade e intenção, o que você acha? Que tal tornar-se meu amigo e ingressar em Chambord? É melhor do que ser perseguido e estar desabrigado. O sorriso no rosto de Fei era brilhante. Ele achava que o Azelbank aceitaria essa oferta sem questionar. No entanto, esse mago de mortos-vivos balançou a cabeça com firmeza. Alexander, para ser honesto, eu não sei como você se tornou o rei de um reino afiliado no Império Zenite, e eu não sei o que você está planejando. No entanto, tenho que lembrar que você tem estado nos holofotes recentemente, e você está atraindo a atenção da Santa Igreja. Você tem a pura energia da morte, e a Santa Igreja é muito sensível a isso. Uma vez que eles descobrirem isso, vocês serão transformados em cinzas. Você estaria cometendo suicídio se planeja lutar com a Santa Igreja com sua força atual. Se eu me juntar ao seu grupo, não serei de muita ajuda. Em vez disso, eu aceleraria a destruição de Chambord. Afinal, a Santa Igreja enviará muitos mestres atrás de mim. Daqui a alguns dias, o portal mítico abrirá e meu Gun chegará. Depois que o Azelbank soube que Fei obteve a energia da morte, ele queria fazer o melhor para ajudar Fei a crescer. No entanto, ele logo percebeu que era apenas uma esperança. Ele estava agora gravemente ferido e sua força foi bastante reduzida. Se ele se juntasse ao reino de Chambord agora, quando os senhores da Santa Igreja estivessem atrás dele, ele poderia estar destruindo o futuro do jovem rei. Ele sabia que, se a Santa Igreja descobrisse sobre a energia da morte, o jovem rei seria destruído. Azelbank acreditava que esse jovem era a única esperança e salvador do Santuário dos Mortos-Vivos, e ele não deixaria nada acontecer com esse jovem. Portanto, ele não iria servir o rei de Chambord. Se ele fizesse isso, estaria prejudicando. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 464. É persuasivo o suficiente. Fei ficou um pouco desapontado depois de ouvir a rejeição. Depois que ele fez uma suposição sobre as identidades dessas duas pessoas, ele estava pensando em recrutá-las para Chambord. Exceto por Lampard, que tinha alguns segredos, outros guerreiros e mestres de Chambord, como Drogba, Pierce Torres, foram todos estimulados por Fei usando a porção Hulk e outros métodos. De certa forma, estava puxando a grama para fazê-los ficar mais altos. TL, um idioma chinês descrevendo a ação de esgotar o potencial futuro apenas para obter ganhos rápidos. Neste caso, embora o potencial desses guerreiros fosse limitado, ainda assim não era sustentável. Embora esses homens fossem leais, todos eles eram do pequeno reino de Chambord e não tinham uma visão ampla do mundo ao seu redor. No entanto, pessoas como Azelbank eram diferentes. Esse mago de mortos-vivos fez um nome para si mesmo há mais de 100 anos. Mesmo que ele estivesse gravemente ferido no momento, ele ainda era um mestre que tinha visto muitos incidentes e tinha muito conhecimento. Ele era como uma enciclopédia ambulante. Se Fei pudesse obter ajuda de um homem como este, não seria diferente colocar um par de asas em um tigre. TL, um idioma chinês descrevendo a ação de tornar alguém poderoso ainda mais poderoso. Após o breve momento de interação e conhecer a atitude calma que Azelbank teve para com os soldados de Zenith nesta cidade deserta,
Fei sabia que este homem não era uma pessoa ruim como os rumores haviam declarado, mas sim um homem com integridade e ética. Além disso, como Fei tinha o personagem necromante e tinha a energia da morte, ele não detestava naturalmente o Azel Bank. Em vez disso, por causa da empatia que ele tinha em relação ao destino dos magos de mortos-vivos neste mundo, ele sentiu um pouco de intimidade em relação a eles. Tudo se encaixava nos critérios da Fei, mas ele não esperava a recusa. No entanto, Fei sorriu e queria recrutar Azel Bank ainda mais depois de ouvir o raciocínio que esse mago de mortos-vivos deu. O fato de Azel Bank pensar dessa maneira significa que ele já estava colocando Fei antes de si mesmo. Fei sentiu que este homem tinha um caráter melhor do que ele acreditava inicialmente, já que o Azel Bank ainda podia pensar assim quando estava nessa situação terrível. Não se preocupe. Eu tenho meus modos de lidar com a Santa Igreja. Eu posso te prometer que eles não vão encontrar nada. Fei deu um tapinha no peito e jurou. O Azel Bank balançou a cabeça e disse com sinceridade: Rapaz, você pode dizer isso porque não sabe o quão aterrorizante é a Santa Igreja. Algumas pessoas e forças poderiam enganá-los, mas você e Chambord não poderiam fazê-lo. Jovem, não aposte na sua sorte. Você não pode suportar as consequências se falhar. Fei riu e respondeu: E se eu puder? Quero dizer, se eu puder lidar com a Santa Igreja, você estaria disposto a se juntar a mim. O mago dos mortos-vivos sacudiu a cabeça novamente enquanto observava a expressão teimosa no rosto de Fei. Ele achava que essa teimosia se originou do autoconceito de um jovem que ainda não tinha visto grande parte do mundo. No entanto, ele então assentiu e respondeu: Se você puder provar para mim que poderia enganar a Santa Igreja, eu me juntarei a Chambord e lhe servirei. No entanto, seu método de enganá-los deve ser reconhecido por mim. Baixinho, desista. Este velho bastardo é muito teimoso. Sua personalidade, como a de um burro, é fedorenta e imutável como as rochas do inferno. Nos últimos 100 anos, eu não vi ninguém que o persuadiu com sucesso. Arthur se aproximou e deu um salto para acariciar o ombro de Fei. Embora Fei soubesse que esse garotinho não era comum, o tom mais velho que esse garoto usava ainda era hilário. Esse garoto parecia pequeno, mas ele falava como se fosse o avô de Fei. No entanto, Fei não disse nada, o rei simplesmente mudou para o modo paladino. O poder do paladino nível 72 foi liberado, e uma vasta quantidade de poder sagrado dourado foi emitida para os arredores. A fria e sombria energia dos mortos-vivos, que antes enchia o palácio, desapareceu instantaneamente, e o local agora estava quente e brilhante. Ah! Você! Dói! Ah! Arthur, que ainda tinha a mão no ombro de Fei, não reagiu a tempo, e o poder sagrado dourado instantaneamente queimou sua pequena mão rosa. Enquanto um cheiro penetrante apareceu, Arthur correu para longe como se encontrasse algo aterrorizante. Isso! Impossível! Isso é impossível! Azel Bank ficou estupefato. Enquanto o majestoso e vasto e sagrado poder sagrado corria para fora do corpo de Fei, o palácio inteiro estava iluminado. Como se este poder sagrado fosse limpar este lugar, ele foi para todos os cantos do palácio, e a emanação sagrada faria com que as pessoas se ajoelhassem e adorassem. Este era o mais puro poder sagrado, somente as pessoas mais sortudas e dedicadas poderiam tê-lo. Como pode uma pessoa com a suprema energia da morte e feitiços de mortos-vivos de alto nível ser capaz de ter poder sagrado? Isso é impossível. A energia cinzenta dos mortos-vivos e o poder sagrado dourado são como água e fogo, eles não podem ser mantidos juntos em harmonia. Como água e fogo, luz e escuridão, eles são mutuamente exclusivos. Esta é a lei de ferro que existiu por milhares de anos. Mas é facilmente quebrado por esse jovem rei. Pensou Azel Bank. Enquanto o poder sagrado dourado brilhava no palácio, os soldados esqueletos pretos que Azel Bank convocou começaram a derreter como se fossem flocos de neve em um dia quente de verão.
Quando a névoa negra escorreu dos soldados esqueletos negros, os esqueletos desabaram no chão e ruíram. As criaturas mortas-vivas que Fei convocou no modo necromante desapareceram quando ele mudou para o modo paladino, então o poder sagrado não as feriu. Mesmo que o corpo de Azelbank estivesse doendo por causa do poder sagrado dourado, ele estava tão chocado que sua velocidade de reação era monótona. Foram os segundos mais lentos que ele já experimentou em sua vida. Ele nunca pensou que isso fosse possível, e sua compostura estava completamente perdida. Sua boca estava aberta, ele esqueceu de respirar, e sua mente estava em branco. Arthur, que correu para trás do Azelbank, estava passando por algumas mudanças drásticas. Seus olhos claros e cristalinos se tornaram completamente negros como dois abismos, como se devessem devorar a luz do sol. Eles não eram os olhos de um humano. Ao mesmo tempo, sua mão, que foi queimada pelo poder sagrado de Fei, mudou de forma. A pele rosada foi queimada, e o que estava por baixo era uma garra de osso preto que refletia luzes frias, parecia cruel e aterrorizante. Não era a mão de um humano, mas a garra de uma besta demoníaca. Fei de repente se lembrou de um boato. O malvado mago de mortos-vivos Azelbank criou uma vez um poderoso dragão de ossos morto-vivo. Ouviu-se que este malvado dragão de ossos morto-vivo era capaz de substancial força destrutiva, e seguindo Azelbank ele criou uma trilha de vitórias. Em suma, era quase invencível. Será que esse garotinho é aquele poderoso dragão de ossos morto-vivo? Isso é muito surpreendente. Assim como Fei previu, uma expressão dolorosa apareceu no rosto de Arthur enquanto o poder sagrado brilhava sobre ele. Sua pele começou a desaparecer e pedaços de ossos negros foram revelados. Logo, seu corpinho começou a aumentar, e o garotinho, que tinha cerca de 1,2 metros de altura, cresceu para mais de 4 metros de altura. Metade do seu corpo ainda estava na forma do menino, mas a outra metade do seu corpo era uma enorme criatura esquelética. Era bizarro e aterrorizante. Os ossos no corpo de Arthur eram enormes. Eles eram obviamente ossos de um dragão. No entanto, este dragão de ossos morto-vivo, que era aterrorizante e poderoso anos atrás, agora estava muito fraco. Estava quase no nível da lua nova, então sua força era um pouco mais fraca comparada com o eremita da Montanha de Neve. A névoa negra continuou a sair do corpo de Arthur quando ele encontrou seu inimigo. Embora seu rosto ainda parecesse o de um menino, ele rugiu e soltou uma série de ondas sonoras, que enviou nuvens de poeira e ossos lascados no ar. Azelbank, que estava estupefato, finalmente acordou depois de ouvir o rugido, e ele rapidamente cantou algum feitiço enquanto injetava vários traços de névoa negra no corpo de Arthur. Gradualmente, este dragão de ossos morto-vivo se acalmou e seu corpo começou a voltar para a forma de um menino. Neste momento, Fei retirou sua aura do paladino, e todas as chamas douradas do palácio desapareceram. O que você acha da minha prova? É persuasivo o suficiente? Fei perguntou com um sorriso brilhante no rosto. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 465. Vamos nos juntar. Isso! Como você fez isso? Perguntou Azelbank subconscientemente enquanto ele estava chocado e não conseguia descobrir. As pessoas que poderiam usar a energia da morte eram chamadas de filhos favoritos da morte, e as pessoas que poderiam usar o poder sagrado dourado eram chamadas de filhos favoritos de Deus. Mas agora, eles eram uma pessoa. Era algo que poderia chocar todo o continente. Fei sorriu e disse misteriosamente: isso é um segredo. Hehe, mas você pode tomar uma decisão agora, certo? Isto! Azelbank fez uma pausa por um segundo antes de continuar. Sim, você tem o poder sagrado dourado. As pessoas que têm esse poder são chamadas de filhos favoritos de Deus, e você pode entrar para a Santa Igreja a qualquer momento e se tornar um oficial importante.
Você ainda tem o potencial de se tornar o próximo Papa. Com esse poder, ninguém ousaria apontar seus dedos para você. Se eles fizerem isso, eles estariam envergonhando Deus. Já que você pode alternar suavemente entre a energia da morte e o poder sagrado dourado, você pode enganar a Santa Igreja se você for cuidadoso. Depois de outra pausa, Azelbank franziu a testa e perguntou: Mas, você é um filho favorito de Deus, ou um filho favorito da morte? Na batalha entre a Santa Igreja e o Santuário de Mortos-Vivos, de que lado você tomaria? Essa decisão é tão importante. Fei olhou para esse mago de mortos-vivos e perguntou quando ele olhou para ele com uma expressão estranha: Por que eu preciso tomar uma decisão? As pessoas são livres para escolher o poder e a energia que desejam cultivar. Se eu estiver com o Santuário de Mortos-Vivos, isso significaria que eu preciso tratar as pessoas da Santa Igreja da mesma forma como eles tratavam os magos de mortos-vivos. Se eu chegasse ao topo, teria que matar todo mundo que cultiva o poder sagrado. Fei balançou a cabeça e continuou: Não, eu não farei isso. Caso contrário, é apenas outro ciclo vicioso. Não tem sentido. Você quer que isso aconteça. As pessoas com poder fazem os erros, mas são as pessoas que estão no fundo da escada social que sofrem. Se eu precisar tomar uma decisão, ficarei com todos os cultivadores deste mundo. Não há certo ou errado nos diferentes caminhos de cultivo, há apenas pessoas justas e más. Azelbank caiu em um momento de silêncio depois de ouvir isso. Fei olhou para este mago de mortos-vivos e não se arrependeu de nada. Ele não queria surpreender esse homem, mas seus modos de pensar e visões do mundo já estavam formados na Terra. Ele não gostava da Santa Igreja, mas ele não queria matar todo mundo que estava envolvido com isso. Na verdade, Fei nem queria governar o continente ou conquistar outros impérios. Em sua mente, isso era apenas muito trabalho. Se um dia ele fosse poderoso o suficiente para proteger seus entes queridos do dano que existia neste mundo que era governado pela lei da selva, ele preferiria relaxar e viajar com seus amigos e familiares. A atmosfera no palácio era silenciosa. Arthur, que retornou à sua forma humana, estava atrás de Azelbank e olhou para Fei com emoções complexas em seus olhos. Como uma criatura intelectual criada pelo Azelbank centenas de anos atrás, ele havia visto o suficiente do mundo para criar sua mentalidade e julgamentos. Embora odiasse aqueles cavaleiros santos e sacerdotes da Santa Igreja que eram todos hipócritas e quisessem matá-los todos, ele sentia que o que esse jovem rei dissera era de fato como tudo deveria ser. Depois de um tempo, o silêncio persistiu. Azelbank abaixou a cabeça e pensou com cuidado. Ele franziu a testa e uma tonelada de suor apareceu em torno de suas têmporas e deslizou pelo pescoço. No final, seu suor continha mesmo um pouco de sangue. Isso só ocorreria se alguém estivesse pensando muito. Fei esperou pacientemente pela decisão deste mago de mortos-vivos. O tempo passou devagar. De repente, Azelbank abriu os olhos que estavam claros como sempre. A leve preocupação oculta nos olhos desapareceu e um sorriso apareceu em seu rosto. A atmosfera do palácio tornou-se instantaneamente leve e casual. Você está certo. Arthur e eu vamos nos juntar a Xambó. O mago de mortos-vivos abriu a boca e disse. Fei finalmente soltou o ar que ele estava segurando e relaxou. Ter o Azelbank juntando-se a Xambó era uma grande surpresa. Embora o rei só tenha tido essa ideia há pouco tempo, estava assumindo algum risco. Se eles acabassem discordando e lutando, isso seria uma situação aterrorizante. Mesmo que Azelbank e Arthur não pudessem prejudicar Fei, eles poderiam destruir a cidade antiga da morte e perto de 30.000 soldados de Zenith aqui. Claro, Fei não tomou uma decisão impulsiva. Seu personagem necromante e seu personagem paladino aumentaram sua chance de sucesso. É uma honra ter um Elder como você se juntando a nós. Tenho certeza de que o tempo provará a você que sua decisão está correta, disse Fei ao pegar uma garrafa de vinho e entregá-la ao Azelbank respeitosamente. Ei, garoto! O velho bastardo concordou, mas eu não.
Que tipo de tesouro você tem? Ouro, armas, objetos de valor, tire-os e deixe-me dar uma olhada. Arthur de repente correu para Fei com as mãos na cintura enquanto gritava. Parecia que ele estava prestes a roubar Fei. Garotinho! Fei deu um tapa na cabeça de Arthur enquanto ele pegava outra garrafa de vinho. Você! Arthur ficou bravo depois que ele foi esbofeteado, mas ele não resistiu ao vinho. Ele tomou o vinho rapidamente com luzes verdes piscando em seus olhos antes de beber alegremente. Embora este dragão de ossos morto-vivo, que era maligno e perverso em lendas, tenha vivido por centenas de anos, ele se comportava como uma criança. Depois de ficar com esse mago de mortos-vivos depois de muito tempo, ele ficou um pouco ganancioso e um pouco lascivo. Além disso, ele tinha um pequeno problema com a bebida. Além disso, desde que ele foi criado a partir do esqueleto de um dragão real, a forte possessividade em relação aos tesouros não poderia ser eliminada. Depois de centenas de anos de acumulação, esse garotinho agora era realmente um diabinho. No entanto, o bom era que crianças como Arthur poderiam ser facilmente tratadas. Neste caso, uma garrafa de vinho aromático faria. Cidade das Duas Bandeiras. Dentro de um edifício na igreja. O que está acontecendo? Eu não consegui detectar esses dois demônios com meus olhos de cristal. O diácono do robe vermelho Pellegrini murmurou enquanto o poder sagrado de prata forte lentamente desaparecia. Seus dedos deixaram a esfera de cristal branca sobre a mesa, e ele estava exausto de usar a técnica para procurar por Azel Bank e Arthur na área. Senhor, será que esses dois diabos saíram depois de detectar nossa chegada? Perguntou um cavaleiro sagrado. Impossível! Vocês não conhecem bem o Azel Bank, este diabo nunca tem medo de ninguém. Além disso, o portão mítico está abrindo um dia depois de amanhã. Se ele quer restaurar sua força, ele gostaria de entrar no palácio mítico para procurar. Pellegrini balançou a cabeça e disse. Teoricamente, ele e aquele dragão maligno só deveriam ter a força de lua nova no momento, e eles não poderiam escapar dos meus olhos de cristal. No entanto, não consigo detectá-los agora. Poderia ser impossível. Parecia que ele pensou em uma possibilidade e a rejeitou instantaneamente. Senhor, o que é impossível? Perguntou o mais novo padre da equipe. Ele era o mais inexperiente também. No entanto, o rosto de Pellegrini baixou quando ele olhou para este jovem. Depois, ele o ignorou e saiu deste prédio. Era evidente que o diácono do robe vermelho não estava satisfeito. As outras pessoas da equipe olhavam para esse rapaz com expressões alegres ao deixar o prédio também. Todos eles voltaram para seus quartos para descansar. Jesse, quando você vai aprender a ler a situação e agir de acordo? O mais fraco cavaleiro sagrado chamado Alan disse enquanto se aproximava e acariciou o ombro de Jesse. Ele explicou, a menos que a força do mago de mortos-vivos seja muito maior do que a do Sr. Pellegrini. Se é esse o caso, significa que fomos todos enganados por esse diabo. Caso contrário, como poderia o Sr. Pellegrini ser capaz de detectar esse demônio antes, mas não agora? Você tem que aprender a se tornar mais inteligente. Todo mundo sabe disso, mas você teve que torná-lo público. Você não está fazendo o Sr. Pellegrini ficar mal. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Ei, você gosta desta